Olá! O Senado aprovou ontem o nome do desembargador federal Cássio Nunes Marques para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Essa é a primeira indicação do presidente Jair Bolsonaro para a corte. O que muda com essa indicação? O que ela significa? E qual que é o perfil de Cássio Nunes Marques? Esse é o assunto do Mundo Político de hoje. Eu vou conversar então com o advogado e professor José Alfredo Baracho Júnior sobre essa escolha e o Supremo Tribunal Federal, o que representa essa escolha, mas o que está acontecendo também no Supremo. Tudo bem, Baracho? Prazer em falar com você. Obrigada por atender o Mundo Político. Tudo bem, muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente. Baracho, sabatina e votação esperadas, não é? Nenhuma surpresa no Senado. Não, nenhuma surpresa. Todas as nomeações feitas pelos presidentes brasileiros nas últimas décadas tiveram resultado positivo no Senado Federal. O Senado Federal brasileiro, ele nunca teve uma postura de efetivamente sabatinar os nomes indicados pelo presidente da República. Nós tivemos alguns episódios na República Velha, quando foram nomeados alguns militares e um médico, em que houve uma maior controvérsia e o Senado, pela dúvida sobre o notório saber jurídico, né, colocou em xeque essas nomeações. Contudo, desde então, não há nenhuma sabatina efetivamente no Senado Federal. O Senado Federal ele referenda o nome indicado pelo presidente da República. Muito diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que é exatamente o modelo utilizado pelo Brasil para nomeação de membros para o Supremo Tribunal Federal. Os membros da Suprema Corte dos Estados Unidos, inclusive nós estamos vendo agora o processo de sabatina de uma jurista indicada pelo presidente Donald Trump. Nos Estados Unidos, a sabatina ela é bem mais severa, né? No sentido de que os diversos aspectos da vida profissional e mesmo das afinidades políticas dos nomeados são colocados em pauta na sabatina feita pelo Senado. Tanto assim que o Senado americano já recusou alguns nomes, inclusive recusou nomes de juristas de expressão nos Estados Unidos, mas que, na avaliação do Senado, não tinham o perfil adequado para ocupar uma vaga na Suprema Corte. No caso brasileiro, não. No caso brasileiro, com exceção desses episódios isolados no começo da República, nós nunca tivemos uma verdadeira sabatina no Senado Federal. O Senado Federal, evidentemente, pergunta sobre a trajetória profissional do indicado, eventualmente, né, procura apontar uma ou outra ambivalência nessa trajetória, mas nada significativo a ponto de colocar em risco a nomeação feita pelo presidente da República. Pois é, já existia assim, um cenário político que indicava que não haveria nenhum tipo de dificuldade para além da questão histórica que você aponta, desde Floriano Peixoto, né? Não tem um problema. Mas, então, ele chega amparado pelo Centrão, até por parlamentares de esquerda, que os parlamentares, em geral, que são alvo da Lava Jato, pelos ministros, publicamente pelos ministros do STF, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, né? e pela família Bolsonaro. O que isso tem a ver com a divisão que existe dentro do Supremo Tribunal Federal sobre o garantismo, né?
que opõe uma parte dos ministros a outra parte. Você acha que isso foi decisivo, não só pelo amparo, não só no amparo político, mas na própria indicação? As afinidades jurídicas e políticas dos nomeados pelo presidente da República estão sempre em pauta. O presidente da República sempre busca nomear alguém que esteja próximo de suas ambições políticas e, ao mesmo tempo, afinados com a perspectiva jurídica que melhor endossa as ambições do presidente. Isso não é um problema em si. Nos Estados Unidos acontece o mesmo. E, por outro lado, isso também não define um aprisionamento da pessoa nomeada e confirmada pelo Senado. Não é Podemos dar um automático, exemplo. isso que você está querendo dizer? Apesar de ser visto como um garantista, não quer dizer que ele vai chegar lá e votar exatamente assim. Essa é sempre uma questão que se coloca, né? Porque quando fala da escolha, traça-se um perfil, não é? Nós temos um exemplo próximo, que é o exemplo do ministro Joaquim Barbosa. O ministro Joaquim Barbosa, ele foi nomeado pelo presidente Lula e foi um dos mais severos julgadores de processos que envolviam expoentes do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, o fundamento jurídico de algumas decisões relatadas pelo ministro Joaquim Barbosa, o fundamento jurídico de algumas dessas decisões é hoje fortemente combatido pelo Partido dos Trabalhadores. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ganhou muita visibilidade por ter condenado o ex-presidente Lula, mas onde surge o fundamento doutrinário jurisprudencial para as decisões proferidas pelo ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro? Na decisão relatada pelo ministro Joaquim Barbosa, no caso do Mensalão. Então, foi uma ação penal, e nessa ação penal nós temos a doutrina que contribuiu para fundamentar a sentença proferida pelo Sérgio Moro, assim como a confirmação da sentença pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, vejam, a escolha de um perfil não significa necessariamente que, ao proferir decisões, essa pessoa vá corresponder às expectativas do presidente da República. Dei um exemplo no Brasil. Os exemplos nos Estados Unidos são ainda muito mais vastos. Nos Estados Unidos é muito comum o presidente, aqueles pelo menos que indicaram alguns nomes para a Suprema Corte, é muito comum eles verem as suas pretensões frustradas pela conduta efetiva desses juízes após o ingresso na Suprema Corte. Então, veja, primeiro é importante esclarecer isso. Não há uma vinculação necessária aos projetos político-partidários do presidente da República. O presidente procura alguém com quem tenha afinidade, mas nem por isso vai significar uma vinculação político-partidária. E temos que lembrar um outro aspecto importante. O fato, só para entender como é que funciona a cabeça do juiz ali, que não é o ministro. Se ele foi indicado e potencialmente ele é uma pessoa da confiança e tem afinidade com o presidente da República, por que ele chega lá e pode eventualmente tomar uma decisão que não atende os interesses do presidente? O que na condição do ministro dá a ele possibilidade de fazer isso? É a questão dele ser vitalício? Ele se torna ali politicamente intocável? Bom, primeiro vamos lembrar, quem nomeou
o desembargador federal Cássio e futuramente ministro do Supremo Tribunal Federal para o TRF da primeira região, a ex-presidente Dilma Rousseff. E agora o presidente Jair Bolsonaro, que em tese é um opositor da ex-presidente Dilma Rousseff, o nomeia para o Supremo Tribunal Federal. Então, vejam que as divergências políticas, elas permeiam essas nomeações, mas elas não são necessariamente influências que vão definir os votos que os ministros proferirão no Supremo Tribunal Federal. E eu acho que você tocou num ponto importante. Sem dúvida nenhuma, a vitaliciedade é um dado que contribui para isso. Por quê? Porque, como o ministro é vitalício, ele vai perpassar vários governos. Da mesma forma, né, que a presidente Dilma Rousseff o nomeou para o TRF da primeira região, num novo governo que combateu frontalmente a presidente Dilma Rousseff, ele é nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, um ministro do Supremo Tribunal Federal ele vai perpassar vários governos, vários mandatos, vários presidentes. E, evidentemente, não só do ponto de vista do próprio encargo que ele tem, mas também do ponto de vista da própria condução da sua trajetória no Supremo Tribunal Federal, não é a melhor solução um alinhamento cego a determinadas perspectivas político-partidárias. O aspecto da respeitabilidade conta. Não? Claro, claro. Citei o exemplo do ministro Joaquim Barbosa, mas deixa eu só dar mais um exemplo ainda mais próximo, né? O do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli foi nomeado muito novo para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula, ele foi advogado do PT, foi advogado-geral da União, nomeado pelo ex-presidente Lula. E quando ele foi nomeado, a acusação de que ele seria um braço do PT no Supremo Tribunal Federal esteve presente a todo momento. E agora nós vimos acusações invertidas contra o ministro Dias Toffoli. Acusações de que ele teria sido excessivamente compassivo com o presidente Jair Bolsonaro. Então, essas... algumas demonstrações de proximidade. Perfeito. Então, é claro, o presidente naturalmente vai nomear um nome com um perfil próximo ao seu, o presidente naturalmente vai procurar influenciar politicamente aqueles que ele nomeou, mas a posição no Supremo Tribunal Federal, a própria relação com os pares, a condição de ministro vitalício e a própria alternância no poder são também fatores determinantes. Tudo isso dito, né? Quer dizer, voltando ao primeiro ponto da sua pergunta, que é a disputa entre aqueles que querem um combate mais decisivo contra a corrupção e os garantistas, que é um debate importante no Supremo Tribunal Federal, que tem ocupado os debates no Supremo Tribunal Federal já há alguns anos, né? Desde que a Operação Lava Jato ganhou maior expressão, isso por volta de 2014, 2015, a operação é anterior a isso, mas ela ganha expressão, ganha visibilidade, a população brasileira toma consciência da Operação Lava Jato em 2013 e 2014. Desde então, esse debate tem ocupado as decisões do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a proteção aos direitos individuais e até que ponto a proteção aos direitos individuais deve ceder diante do imperativo republicano de combate à corrupção. Né? Então, é um debate que não é... Deixa eu perguntar duas coisas objetivamente, a partir disso, né? desse debate.
se a presença de Cássio, que é visto como um garantista, impacta nesses dois grupos que têm posições diferentes, se pesa no jogo dentro do Supremo Tribunal Federal, por um lado. E, por outro, se representa uma certa derrota da Lava Jato, que já vem sendo colocada em xeque há algum tempo. Sem dúvida. Eu creio que a posição garantista é uma posição juridicamente sustentável, é uma posição que tem por fundamento doutrina consolidada no direito constitucional e no direito penal brasileiro. Então, acho que os primeiros anos, provavelmente, do ministro Cássio serão alinhados com a perspectiva garantista no Supremo Tribunal Federal, porque isso é algo que tem suporte na doutrina e na jurisprudência brasileiras. Vai ser importante, quer dizer, no sentido... Vai fazer significaria uma diferença, seria uma derrota para a Lava Jato? Bom, acho um pouco precipitado de mencionar isso nesse momento, porque, primeiro, alguns aspectos fortemente defendidos pela Lava Jato, né? Por exemplo, a prisão após condenação em segunda instância, isso fez parte, né? A possibilidade de prisão após condenação em segunda instância foi um dos sustentáculos do trabalho intenso da Lava Jato nos últimos anos. Isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, né? A questão do foro privilegiado. A questão do foro privilegiado, essa pode ser uma matéria que tenha alguma oscilação a partir dessa nomeação, porque o foro privilegiado ele sofreu sérias restrições por decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. E o foro privilegiado é uma questão que pode ser retomada com alguma oscilação em virtude dos votos que o ministro Cássio poderá proferir. Então, isso é um tema que pode, eventualmente, oscilar. Agora, acho que falar em derrota da Lava Jato, isso me parece muito derradeiro, né? Quer dizer, o combate à corrupção, ele tem fundamentos muito profundos no próprio princípio republicano. Então, é claro, as ferramentas de combate à corrupção podem estar mais fortes ou menos fortes, mas eu creio que esse debate sobre o combate à corrupção no Brasil, que é muito bem representado pela Operação Lava Jato, ele vai continuar vivo, né? Ainda que alguns aspectos possam oscilar, eu creio que esse debate é um debate que vai permanecer vivo, porque a consolidação da República no Brasil ainda é uma tarefa muito incipiente. E isso é um problema que nós temos que enfrentar, e é uma das questões eleitas pelo povo brasileiro como uma das principais. Eu até acredito que não é a principal, eu não tomo isso como a principal. Para mim, educação, meio ambiente são debates, mas o povo brasileiro escolhe esse como temas, né? Então, eu creio que esse tema não vai deixar a pauta do Supremo Tribunal Federal em virtude dessa nomeação. Mas, assim, só pontuando que assim, a discussão muito em torno da Lava Jato tem muito... e que estabeleceu também essa busca aí desses grupos que estão levando Cássio Nunes para o Supremo, a busca de um garantismo maior, que reforce o garantismo dentro do Supremo, tem a ver não com o combate à corrupção, mas com os métodos do combate da Lava Jato, não é? A pauta não é exatamente que está combatendo a corrupção, mas a forma como o envolvimento do juiz no processo e tal. Só para
lembrar isso, né? Quer dizer, isso deve ser retomado sempre que se aborda a questão da Lava Jato, não? Perfeito. E nesse ponto, né, de fato, na minha perspectiva, algumas garantias constitucionais do processo penal foram efetivamente aviltadas, né? Eu sempre entendi que a prisão após condenação em segunda instância, que ela viola garantia estabelecida no artigo 5º da Constituição brasileira. E veja, é importante recolocar essas garantias nos seus devidos lugares. Agora, por outro lado, evidentemente que isso não pode significar um enfraquecimento político do combate à corrupção. O Supremo Tribunal Federal ele tem que zelar para que o combate à corrupção tenha bases jurídicas e não que ele fique à mercê das pretensões políticas de um ou outro partido político ou de uma ou outra liderança. Agora, voltando na questão do foro privilegiado, me remeteu aos processos de interesse da família Bolsonaro que estão no Supremo, né? E que envolvem, inclusive, essa questão de foro, que foi tão batalhado para que o caso, por exemplo, do filho mais velho do presidente fosse mantido lá, né? Ele não quis tocar no assunto e alegou, isso é um fato, que se ele se manifestasse sobre qualquer um daqueles processos, ele poderia ficar impedido depois de julgá-los, né? Essa é uma, mesmo que a gente reconheça que é um fato, como ele, né, tem todo o apoio da família, a gente fica na expectativa de saber o que ele vai fazer em relação a esses processos, não? Sem dúvida nenhuma. O Supremo Tribunal Federal ele restringiu de maneira bastante profunda o foro privilegiado nos últimos anos. E há alguns ministros que foram vencidos nas decisões anteriores, né, e que mantêm o seu entendimento de que o foro privilegiado não poderia sofrer uma redução tão abrupta quanto sofreu nos últimos anos. E, provavelmente, o voto do ministro Cássio vai ser no sentido de restabelecer, é uma probabilidade, claro, né? Mas é muito provável, pela sua história garantista, que ele contribua para buscar restabelecer uma maior amplitude do foro privilegiado. Isso é uma questão crucial para a família do presidente da República e é um dos pontos que eu acredito que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pode oscilar. Agora, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal dar um sinal claro de que o filho do presidente está sendo beneficiado pela nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal não é bom para o ministro e nem é bom para o próprio filho do presidente, né? Quer dizer, na verdade, como? Nem para o Supremo também, que vai receber esse ministro. Exatamente. Né? Então, eu creio que todas essas questões, elas serão sopesadas, né? Não estou dizendo com isso que não haverá uma revisão e que o foro privilegiado que o senador Flávio Bolsonaro está postulando perante o Supremo Tribunal Federal não venha a ser reconhecido. Não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é que não será uma decisão fácil para ser proferida exatamente por toda a conjuntura política que essa decisão envolve. Vamos avançar um pouquinho para uma discussão que está envolvendo o Supremo. O Supremo está na pauta mais uma vez por conta de um debate que é, inclusive, um debate interno, né? O novo ministro, que se tornará ministro, o Cássio Nunes, ele chega no Supremo Tribunal Federal nesse momento em que está se falando muito do voluntarismo das decisões monocráticas, as críticas às decisões monocráticas,
e um recente embate que houve aí entre o ministro Marco Aurélio, que foi emblemático, e o ministro Fux, que é o presidente da casa. A chegada do Cássio impacta de alguma forma esse cenário, e ele falou que não concorda com que ele defende uma autocontenção, não é? Que ele é favorável a isso. Então, se isso impacta de alguma forma o Supremo, e também se esse individualismo em detrimento das decisões coletivas, ela pode colocar em xeque o Supremo mais uma vez, pode ser pernicioso para a instituição. Bom, você usou uma palavra, voluntarismo. Essa é uma expressão que eu propus aos meus alunos do doutorado em Direito na PUC Minas há alguns anos, como uma confrontação com a expressão ativismo judicial. O Supremo Tribunal Federal vinha sendo acusado de ativismo recorrentemente nos últimos anos, há mais de 10 anos. Entretanto, o ativismo judicial, que é um estudo sobre a Suprema Corte Americana, ele compreende períodos muito longos da Suprema Corte Americana. Compreende, por exemplo, o período de 1903 a 1937. São 34 anos de análise da jurisprudência da Suprema Corte. Depois compreende o período de 54 a 1970, com alguma extensão aí para 72, 73, com a decisão do aborto. Então, eu estou falando de quase 20 anos, né? Então, são períodos muito longos em que foi questionada a relação da Suprema Corte com os legislativos, principalmente os legislativos estaduais, visto que diversas leis estaduais foram declaradas inconstitucionais nesse período. No momento em que o Supremo Tribunal Federal, no Brasil, particularmente a partir da década de 90, começa a criar algumas normas, por exemplo, fidelidade partidária. No momento em que o Supremo Tribunal Federal começa a decidir sobre, a definir o crime de homofobia, por exemplo, essa discussão surge no Brasil, né, como um paralelo do ativismo judicial norte-americano. Mas o que nós podemos perceber no Brasil, contudo, é que as decisões no Supremo Tribunal Federal, muitas vezes reputadas como ativistas, muitas vezes expressam uma visão muito particular do direito, uma visão do ministro, de um ou outro ministro, e não exatamente uma construção jurisprudencial sólida do tribunal. Então, nós temos algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, algumas até são colegiadas, outras são monocráticas, mas nós percebemos nessa decisão o peso de uma perspectiva muito particular sobre o direito, e não o esforço de uma construção coletiva sobre o direito constitucional brasileiro. E esse voluntarismo ele acaba resultando no afastamento do presidente da Câmara por liminar de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o afastamento do presidente do Senado por uma liminar de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, nós percebemos nesse caso que o tribunal em si não está presente, né? Tanto que no caso do afastamento do presidente do Senado, que era o presidente Renan Calheiros, foi uma liminar do ministro Marco Aurélio, o plenário do Supremo Tribunal Federal revogou a liminar 4 ou 5 dias depois, salvo engano, por 9 ou 10 votos a 1. Né? Ou seja, é muito delicado uma decisão monocrática afastar o presidente do Senado Federal. Né? Quer dizer, o princípio da separação de poderes ele está fortemente sendo subjugado num contexto como esse. Deixa eu te perguntar duvidoso, pode afastar.
o Supremo, em decisão colegiada, é duvidoso se ele pode afastar, em decisão colegiada, o presidente do Senado. Numa decisão liminar monocrática, né, nós vemos aí um caráter voluntarista muito acentuado. Eu acho Deixa eu difícil... só te perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa que... Só concluir, eu acho difícil antever o papel do ministro Cássio nesse contexto. Acho que há, por parte do ministro Luiz Fux, algumas iniciativas para restringir essa possibilidade. Então, na verdade, o papel do ministro Cássio vai estar no contexto em que o ministro Fux está empreendendo esforços para limitar as decisões monocráticas. Então, nós temos que ver como que ele já foi, progredir. Ele foi autor de várias delas, né? Em momentos importantes. Ele já, sim, o próprio Fux já foi autor de várias delas. Mas eu queria te perguntar sobre a decisão que foi, inclusive, muito pouco explorada pela mídia, mas a decisão monocrática do Barroso de afastar o senador Dias Rodrigues por conta da história do dinheiro na cueca, que foi um grande escândalo e tal. Imediatamente, ele que estava com o processo lá, tomou a decisão de afastar o senador sem qualquer discussão, foi uma coisa imediata, dizendo que, ao final, a decisão final era do Senado. Como é que você vê isso? Eu vejo o mesmo problema, né? Veja, uma medida cautelar ou liminar, ela quer evitar um dano irreversível ao direito. Eu não li os autos e não posso dizer que tipo de dano irreversível poderia estar presente, mas um ministro do Supremo Tribunal Federal suspender o exercício de um mandato eletivo, por si, é duvidoso, sob o ponto de vista do que dispõe a Constituição brasileira. Em decisão monocrática, me parece que isso não é adequado. Na minha opinião, isso não é adequado face ao princípio da separação de poderes, o que de forma nenhuma inocentaria qualquer senador ou qualquer deputado, né? Mas o exercício do mandato eletivo, ele está baseado na soberania popular e a suspensão do exercício do mandato eletivo tem que ocorrer em situações excepcionalíssimas e não com essa frequência como tem ocorrido nos últimos anos no Brasil. Só para a gente concluir aqui, a propósito dessas posições aí antagônicas em relação ao Legislativo e ao Judiciário, desde 2015 está no Senado uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que limita em 10 anos o mandato do ministro do Supremo Tribunal Federal e muda a forma de escolha da indicação, né? Do ministro, a indicação que o presidente faz. O que você acha dessa proposta e da própria mobilização em torno dela recentemente de um grupo dentro do Senado, né? Retomando uma PEC que está lá há 5 anos. Né? Bom, eu vou abordar esse tema em 2 momentos. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a forma atual de nomeação, a sua origem e qual era o órgão ao qual ela se destinava. Quer dizer, a Constituição de 1891, ela instituiu esse modo de nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nomeação pelo presidente, confirmação do Senado. Reproduzindo o modo que existe nos Estados Unidos. Mas nós estávamos falando de 1891. De lá para cá, o Supremo Tribunal Federal ampliou significativamente a sua competência. E, principalmente, o Supremo Tribunal Federal passou a exercer um papel crucial nas democracias ocidentais, que é a jurisdição abstrata de normas. Quando foi criado o Supremo Tribunal Federal e definido esse modo de designação dos ministros, o
Supremo Tribunal Federal não tinha o controle abstrato de normas. Esse controle abstrato de normas joga por terra uma decisão legislativa. O Congresso discute, vota, aprova uma lei e o Supremo joga por terra. É uma decisão muito importante para a democracia e para a República. O Supremo Tribunal Federal, ele ampliou sobremaneira as suas competências. O papel do Supremo Tribunal Federal no Brasil foi ampliado de maneira exponencial, contudo, em momento algum, a forma de designação foi discutida. Quer dizer, discutida até foi, mas ela não foi modificada. Ampliou-se a competência significativamente, sem discutir a forma de indicação. E veja, o Supremo Tribunal Federal brasileiro é uma corte muito rara no mundo. Não posso dizer que é única, mas é com certeza muito rara em face de todas as cortes constitucionais e Supremas Cortes que eu já estudei. Por quê? Porque ele tem, a um só tempo, o papel de Suprema Corte. Ele é a Suprema Corte, tanto que ele julga ações penais. Todas essas matérias que nós discutimos e que têm ocupado uma pauta central no Supremo Tribunal Federal são matérias de competência de cortes supremas. Então, o Supremo decide matéria criminal. Mas, ao mesmo tempo em que ele é uma Suprema Corte, ele é um Tribunal Constitucional. Ele concentra as duas funções. Então, o Supremo Tribunal Federal, principalmente pela Constituição de 88, teve uma ampliação expressiva de suas atribuições, sem que a forma de nomeação fosse discutida, ou pelo menos fosse modificada em momento algum. Como que é, né, essa proposta que está tramitando no Senado, ela procura trazer para o Brasil a forma de designação, ou algo próximo à forma de designação dos membros dos tribunais constitucionais europeus e alguns da América Latina. O Peru tem tribunal constitucional, o Chile tem tribunal constitucional. Porque nesses tribunais ou cortes constitucionais há um mandato, não há vitaliciedade e o processo de designação é diferente. Não é o presidente da República que nomeia com posterior confirmação pelo Senado. Então, esse debate está procurando trazer para o Brasil o modo de designação ou algo similar ao modo de designação dos membros dos tribunais constitucionais europeus. Mas aí vem a pergunta. Sim. E a competência do Supremo Tribunal Federal? Porque, veja, nós temos que pensar numa balança. A competência foi ampliada em 88, mas foi mantida a forma de designação criada em 1891. Agora, há uma proposta em discussão que pretende mudar a forma de designação. Mas, e a competência? Vai continuar a mesma? Ou, na verdade, a proposta vai caminhar no sentido que aí sim me pareceria mais apropriado, né, de criar um tribunal constitucional no Brasil, separando do Supremo Tribunal Federal, né, matérias de direito comum. Essas matérias de direito comum deveriam ir, como inclusive foi proposto na Constituinte, para o Superior Tribunal de Justiça, e a Corte ou Tribunal Constitucional cuidar exclusivamente de matéria constitucional. Então, na minha opinião, mudar apenas, tirar a vitaliciedade e colocar mandato de 10 anos, ou então mudar a forma de nomeação, sem redefinir a competência, para efetivamente termos um Tribunal Constitucional e o direito comum ser, como proposto na Constituinte, competência do Superior Tribunal de Justiça, mais uma vez, seria tão desbalanceado quanto o que a Constituição de 88 fez, que ampliou muito a competência, sem, contudo, mudar a forma de designação. Então, esse é o ponto. Nós vamos enfrentar o problema por completo ou vamos enfrentá-lo apenas em parte, como acabou sendo o resultado da Constituinte? Vamos ter que acompanhar os fatos para descobrir, não é isso, Palácio?
Olha, foi um prazer ter conversado com você. É um momento bastante importante, né? O Supremo esteve aí em xeque, em conflito constitucional, institucional mesmo, e o Supremo está mais uma vez em xeque por conta dessas questões e por conta dessas discussões sobre a coletividade, a importância de ser coletivo. Então, acho que tudo isso vale a pena a gente acompanhar de perto como é que vai caminhar a corte. Não é isso? Sem dúvida. Sem dúvida. Obrigada, um abraço para você. Muito obrigado, foi um prazer, um abraço. Eu conversei com o advogado e professor José Alfredo Baracho. Nosso assunto aqui, a decisão do Senado de aprovar o nome de Cássio Nunes Marques para assumir a vaga do ministro Celso de Mello, que acaba de se aposentar no Supremo Tribunal Federal. E também o momento do Supremo, enfim, uma série de debates que estão envolvendo a Suprema Corte do país. A gente fica, então, por aqui. Até a próxima.